10 atividades que toda pessoa tem que conseguir fazer. Toda pessoa, independente da idade. Por quê? Para que ela tenha autonomia. E aquela velha história, ninguém quer ficar de andador por aí. Ou depender dos outros para ter mobilidade. Então eu vou falar essas 10 coisinhas aqui. Será que você consegue fazer as 10, Jefferson? Eu vou tentar, Edward, vamos lá. Chama estabilização neuromuscular dinâmica. Tá? Então é uma técnica que reensina o corpo e o cérebro a se moverem corretamente, de uma forma que a gente aprendeu na infância. Mas eles garantem o seu futuro. Às vezes parece bobeira, né? Mas você tem que sempre estar verificando se você está conseguindo fazer todos eles. Olá, bem-vindo ao episódio 395 de Vida nos Trilhos. Imagine você viver uma vida longa, cheia de energia e sem se preocupar com o desgaste físico que a idade traz. Agora pense em uma fórmula simples, acessível e que a ciência já comprovou ser a chave para essa vitalidade. Não é pílula mágica, não é um truque. É algo que você pode começar a fazer agora mesmo. Então, nos próximos minutos, eu e o Jefferson, a gente vai te mostrar como o maior especialista em longevidade do mundo descobriu um segredo para você não só viver mais, mas viver melhor. Muito bem, Jefferson. E aí, tranquilo com você? Você deve estar percebendo que o Iaco acordou cedo hoje, né? Pois é, não tem problema, ele deve estar meio doidão, ou tem alguém lá na rua passeando e aí acaba gerando um certo ruído. Mas essa droga aí que você falou, eu tô afim de tomar ela, Edward, pra ficar... Né? E essa droga, você vê que Já que você interessante, falou, né? Eu tô né? falando novamente do Dr. Peter Attia. A gente já fez um episódio sobre ele, no qual a gente falou dos 5 motivos, das 5 coisas que a gente tem que fazer para ter longevidade. E a gente está entrando numa delas mais profundamente, que é a parte de exercícios físicos. E os exercícios físicos produzem uma droga no nosso corpo chamada dopamina. É uma substância química que é feita, né? Todo mundo já deve ter ouvido falar da dopamina. E agora a gente vai entrar no detalhe de quais são esses exercícios físicos e por que ele é acessível para qualquer pessoa, independente da sua idade. E muito pelo contrário, talvez pelo fato de você vai tendo mais idade, é mais necessário ainda. E você vai ver que é possível sim, mesmo independente da condição, qualquer pessoa fazer. Claro, tem que consultar um médico, mas é sem restrições. Sem restrição, é uma droga boa, Edward. Então, essa droga a gente pode usar e abusar dos exercícios para ter aí esse neurotransmissor, né, que é a dopamina, no nosso corpo. Então, beleza. Então, vamos nessa. Exatamente, né? Então, assim, e ele fala mesmo, né, que exercício físico é realmente o remédio ou a droga mais eficiente para a gente viver uma vida longa. Então, o fato da gente estar ativo. Todo mundo deve conhecer uma história de uma pessoa que era ativo, se aposentou, aí na aposentadoria parou de fazer um monte de coisa e aí decaiu. Adoeceu, né? Adoeceu, decaiu. Mas assim, para a gente começar, eu vou colocar, porque ele usa durante o livro um conceito do Decathlon Centenário, que envolve várias atividades e a capacidade da pessoa realizar, ele fala de 10 atividades que toda pessoa tem que conseguir fazer. Toda pessoa, independente da idade. Por quê? Para que ela tenha autonomia. E aquela velha história, ninguém quer ficar de andador por aí. Ou depender dos outros para ter mobilidade. Então eu vou falar essas 10 coisinhas aqui. Será que você consegue fazer as 10, Jefferson? Eu vou tentar, Edward, vamos lá. Eu vou Então, fazendo um inventário aqui, você vai me Quais são contando. assim? E aí, você que está nos ouvindo aí, eu quero que você reflita. Eu consigo, não consigo? Beleza. Então, assim, caminhar 2,4 quilômetros em trilhas com elevação. Consigo, tô dentro. Consegue. Beleza, eu também. Tá. É que na nossa idade talvez consiga, né? O objetivo é conseguir fazer isso lá nos qualquer idade. 70, né? Qualquer idade. 80.
90. Não, é com qualquer idade. Beleza. Esse é o X da questão. Qualquer idade. E aí a gente vai explicar como que isso funciona. Porque às vezes chega um ponto que não dá. A pessoa não consegue mais. Mas se não dá mais, é porque em algum momento talvez faltou algum exercício ou alguma dedicação para manter essa capacidade. Que a gente vai caindo, né? Ela vai decaindo, então essa capacidade de execução desses itens, ou seja, depende um pouquinho da nossa preparação ao longo, né, da vida, para você ir chegando lá no finalzinho, você vai cair, mas de uma maneira, né, não tão acentuada. Você atenua essa queda para que ela realmente se prolongue o maior tempo possível e você consiga executar. E não são atividades simples, né? A gente está falando caminhar 2,4, certo? É isso? Com elevação, não é algo complexo, né? Convenhamos, certo? Não, não é. Mas, infelizmente, tem muita gente que não consegue caminhar 2,4 quilômetros com elevação, tipo, na subida. Tipo assim, lógico, não precisa ser toda hora a subida, mas tendo esses, né? Tendo os altos e baixos. Subir, descer e tal, né? Bom, então vamos passar por eles rapidamente. Então, caminhar 2,4 quilômetros. Levantar do chão sem apoio, usando no máximo um braço. Beleza. Você consegue, eu também consigo, né? Beleza. Mas às vezes tem gente que não consegue nem com os 2 braços, né? Então, enfim. Levantar uma criança pequena do chão. Ok. Beleza. Carregar 2 sacolas de 2,5 quilos por 5 quarteirões. Então é 5 quilos, 2,5 em cada mão. Ok. Beleza, né? Colocar uma mala de 9 quilos no compartimento superior do avião. Ok. Tranquilo, né? Ficar em uma perna por 30 segundos. Ok. Bônus se você conseguir 15 segundos de olho fechado. Ok. Eu acho que eu consigo também. Eu nunca tentei. Eu acho que eu já tentei, mas enfim. Eu fico até mais, né? Porque por causa do karatê, né? A gente sempre tá numa perna. E às vezes é uma situação tem exercício assim. 7. Ter relações sexuais. Ok. 8. Subir 4 lances de escada em 3 minutos. Ok. Beleza, né? Abrir um pote. Ok. Beleza. Depende do pote, né, Jefferson? Tem uns potes que o cara dá aproveita ali o vácuo e... Não, tem uns potes que fala, caraca, velho, é impossível, né? Mas, enfim, a maioria dos potes, vamos dizer assim, né? E o 10º, fazer 30 saltos consecutivos de corda. Tranquilo. Beleza? Então, assim, o importante, tem muita gente que vai falar, isso é tranquilo, eu faço numa boa. Mas o problema é o seguinte, gente. Quando uma pessoa, por exemplo, sofre uma queda e quebra um fêmur, aí o problema começa a pegar. E ele fala muito disso, o Dr. Peter Attia. Porque assim, a pessoa quebra o fêmur, aí durante a recuperação, ela não faz nada. Dali a pouco ela não consegue mais levantar sozinha, cara. E depois que ela, beleza, consolidou lá tudo, e ela permanece naquele estado, aí ela vai só na decadência. Morro entendeu? abaixo. Então assim, beleza, o que tem que fazer antes? Evitar a queda. Por que caiu? Tudo bem, tem quedas e quedas. Tem aquela queda que você estava no meio da rua, veio uma bicicleta, te atropelou, aí é diferente, né? Mas eu estou falando daquela queda que você se desequilibrou. Tá andando numa calçada, se desequilibrou e não conseguiu se segurar e caiu. E muitas vezes acontece isso. Ele fala que na velhice isso é muito comum, né? A pessoa vai perdendo um pouco da força ali, né? Então ela vai... A própria estabilidade, né? A gente vai... Aquilo que você falou, a gente vai caindo, então a gente tem que realmente se preparar para isso, né? Eu acho que ele traz, inclusive, né, os 4 pilares lá da longevidade. Então, ele fala da estabilidade, é um deles. Então Exatamente. a gente vai entrar nele agora. Quais são os 4 pilares para o fitness da longevidade? Então tem 4 pilares que todos nós temos que seguir. Principalmente quando você ainda tem músculos, para manter os músculos do corpo e manter toda a mobilidade. Então quais são?
bem direto aqui. O primeiro é estabilidade, Ok. o segundo é força, o Força. terceiro é eficiência aeróbica e o quarto é desempenho anaeróbico. Agora a gente vai passar por cada um deles aí para a gente saber o que que é. Então vamos ao primeiro, né? Estabilidade, né? Então, estabilidade é justamente aquela capacidade de você estar andando, de repente passa uma bicicleta perto de você, você consegue dar um pulo para trás, se desviar e ainda fica de pé e não cai. Sabe assim? Que é aquela desviada, aquela opa, né? Ou então você tá na rua, tropeça em algo e mesmo assim você não cai, porque você consegue compensar, né? É. Então, E essa estabilidade, o que é interessante, né, é que como aquilo que você falou, a gente está falando de um decátlon, ou seja, para você se aproximar aí dos seus 100 anos, com saúde, com autonomia. Então, se a gente né, imagina o seguinte, né, Edward, a gente quer se preparar. Então, como que a gente se prepara para ter estabilidade, né? Então, como ele está falando de 4 pilares, né, na questão da estabilidade, né, quanto tempo seria essa preparação e o que a gente precisaria fazer para ter ou desenvolver a estabilidade ao longo do tempo? Porque, beleza, você falou, ó, tropeçou, eu consigo ali ainda ficar de pé, mas como que eu desenvolvo essa estabilidade? então, essa parte da estabilidade, ele recomenda um exercício que chama estabilização neuromuscular dinâmica. Tá? Então, é uma técnica que reensina o corpo e o cérebro a se moverem corretamente, de uma forma que a gente aprendeu na infância. Então, se você pegar, eu vou pôr no link do episódio, um link de um lugar legal aqui que eu achei, mas se você colocar assim, ó, claro, você está dirigindo, não vai fazer isso agora, né? Mas depois coloca aí no Google, estabilização neuromuscular dinâmica, DNS. E vai aparecer uma imagem de um quadro onde tem um bebezinho no chão, assim, sabe? Várias fotos de bebezinho. Sabe aqueles quadros de alongamento? Que você vê vários exercícios de alongamento? Acho que todo mundo já viu isso, que tem nas academias, tem vários exercícios de alongamento. Aí você olha para o quadro, você escolhe um exercício e faz. Esse aqui é parecido, só que mostra um bebezinho em várias posições. Tipo deitadão no chão, tipo de costas, tocando a ponta dos pés, tipo ele levantando, né, do chão, tipo ele se apoiando numa parede e levantando também, tipo ele agachando para pegar alguma coisa, né? Então tem essas imagens, né? E então assim, esses exercícios são exercícios propostos para adultos que reproduz todos esses movimentos. Então tem exercício da pessoa deitar de bruços, virar de costas, levantar as pernas, né? Até você engatinhar, levantar com os braços, com a perna. Então, na verdade, se você olha assim, você fala, nossa, mas são exercícios simples. Por isso que eu falei no começo do episódio. Pode ser simples, mas eles garantem o seu futuro. Às vezes parece bobeira, né? Mas você tem que sempre estar verificando se você está conseguindo fazer todos eles, né? Por exemplo, tem gente que não consegue agachar e ficar de cócoras. Sabe aquela posição de cócoras, assim? Os chineses fazem muito isso. Tem gente que agacha assim, vai cair para trás, não consegue ficar de cócoras. E esse é um movimento importante, que a criança faz com facilidade. Por quê? Porque ele mostra estabilidade e também tem um pouco da questão do alongamento. A pessoa que não faz talvez tenha um encurtamento. Você consegue ficar de cócoras numa boa? Eu consigo. Você falou um eu consigo meio dúbio. Eu consigo sim, eu consigo até me levantar, Edward. Outro dia a gente estava fazendo esse exercício aqui no chão. Tipo, tentar se levantar sem o apoio das mãos, né? E eu consegui, eu sou ágil. Mas o que é interessante, né, é que essa questão da estabilidade é um pouquinho de voltar a ser criança, ou seja, como que, né,
o movimento do corpo, né? Esse reaprender, né? Essa conexão com o cérebro, porque a gente vai ao longo do tempo, né? Aquilo que você falou, né? A gente vai perdendo massa muscular, enfim. Isso. E é voltar a ser criança um pouquinho, né? Dessa questão da Exato. Não, estabilidade, né? Olha que você interessante. falou uma coisa chave. Lembra que ele falou de algumas coisas assim, pular de corda, né? Tudo coisa que criança vai fazer, né? Correr, subir escada em 3 minutos, tem que subir escada rapidinho, né? Sabe essas coisas? Então, assim, é isso mesmo que a gente tem que estar Preparado, atento, né? Então, e tem outros exercícios ou outras coisas que ajudam na estabilidade, se a gente for um pouco além. Por exemplo, yoga, ou yoga, né? O pessoal antigamente falava yoga, hoje é yoga, né? Mas tudo bem, parece que o nome certo é yoga. E eu, olhando de fora, percebo que yoga realmente deve proporcionar uma boa estabilidade. Porque são exercícios que promovem alongamento, tem posições que você tem que ficar, tal, usa o próprio peso do corpo, sabe assim? Então, e você vê que normalmente não tem nenhuma restrição de idade, e as pessoas que fazem provavelmente vão ter uma estabilidade melhor do que as que não fazem, concorda? Pois é. E é interessante porque os vídeos que ele mostra lá, eu até tentei fazer alguns exercícios que ele propõe, por exemplo, sei lá, você vai fazer, sei lá, exercício de força, por exemplo, você vai fazer musculação, você pode estar fazendo ombro, por exemplo, um halter. Então você vai fazer ele levantando lateralmente ao lado do corpo. Só que ao invés de você fazer ele, né, ali levantando do ladinho do seu corpo, o que você faz? Primeiro você fica numa perna só. E aí você faz aquela série ali, sei lá, de 10 repetições, 15, enfim, você faz numa perna só, porque você vai estar trabalhando a estabilidade, a sua posição, Exato. você vai ter que tentar manter ela, né, reta, mas às vezes você pode estar compensando, porque a gente tem, né, o nosso lado, às vezes tem um lado que compensa mais do outro. Então aí, e na próxima série, o que você faz? Você troca a perna que você ficou em uma só. Aí você continua, faz os exercícios, ou seja, você está trabalhando tanto a força quanto a estabilidade. E pode parecer uma coisa simples, mas você está reaprendendo, né, o seu corpo e né, com a relação ali com o cérebro para você fazer aquele movimento quando talvez para quando a gente era criancinha talvez era tão comum e natural, mas a gente vai perdendo isso. Então ele fala você incorporar essa questão da estabilidade muitas vezes em exercícios que você já faz hoje. Por exemplo, para pular corda, né? A gente falou de um exercício tão simples. Outro dia eu pulei corda aqui, tava pulando corda. E você realmente, olha, porque você faz, eu fiz ele com o objetivo de ser um exercício mais intenso. Então eu fiz com com um descanso bem curto e bem acelerado. Então pode parecer ser um exercício bobinho, mas é difícil, não é fácil não. Às vezes você se desafiar, eu acho que é o interessante, né? E ele propõe 30, né? Você dá 30 puladinhas de corda. Não é Esse muito, da né? estabilidade que você estava falando, do peso e numa perna só tal, né? Por exemplo, ele falou de andar 2 quilômetros lá, alguma coisa assim, né? Com 2,5 quilos em cada braço. Por quê? Quando você está andando por 5 quarteirões com 2 sacolas, você vai ter que... tem uma calçada, tem que subir, tem que descer, tem que atravessar. Você vai estar trabalhando a estabilidade Você também, está trabalhando né? essa estabilidade do corpo, porque você está segurando coisas e andando ao mesmo tempo. E a gente tem que buscar manter. Parece muito simples, mas se em algum momento você não consegue mais executar, aí sim é um sinal de alerta. Não consegue executar algum deles, é um sinal de alerta para fazer alguma coisa, né? Uma questão, Então, pode você falar. falou, Éder, de uma coisa que me ajudou bastante quando eu tive uma lesão na coluna, foi o Pilates. Então, na questão da estabilidade, ele trabalha a força também, claro. Então, ele tem Sim. essas duas pegadas de força e estabilidade de uma maneira bem presente também. E principalmente, né, tem uma pessoa olhando, então o próprio equipamento às vezes ajuda a gente a corrigir a postura e evitar uma lesão. Então, eu me lembro que aí eu já estava lesionado, então eu fui mais para fazer a recuperação, mas esse trabalho de estabilidade, força ali, eu aprendi muita coisa no Pilates. É muito bom. Pilates é um exercício muito bom.
Realmente, ele tem força e tem estabilidade dentro dele, né? Ele é dinâmico, né? Então, essa questão da dinâmica do DNS, da estabilização neuromuscular, eu acho que ele traz essa pegada. Então, se você já tem um exercício, né, de força, ali você consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então, eu acho que a dica é, estabilidade e força, o Pilates acaba trabalhando um pouquinho desses dois elementos, né? E às vezes as pessoas podem pensar assim, legal, mas putz, eu não tenho tempo de ir para academia, eu não tenho um professor aqui, eu não tenho, né, eu não tenho. Olha, hoje se você pega o YouTube, ele tem tanta coisa de exercício. Por exemplo, tem uns canais lá, Jefferson, que é só as pessoas fazendo exercício por 20 minutos. E cada dia tem um exercício novo. Não sei se você já viu isso, né? Hoje em Tem dia, vários. você compra, por exemplo, um elástico, eu uso a corda para me alongar também, tem aqueles rolinhos, enfim, eu acho que opções não faltam, inclusive tem aplicativos hoje que você baixa no seu celular, ele vai te ensinando, você, né, tem uns que tira até foto, né, você consegue fazer com foto para a pessoa corrigir a sua postura, a AI lá vai lá e muda, fala, pô, você estava muito de um lado, você estava meio, né, do outro, enfim, eu acho que as possibilidades hoje estão muito mais acessíveis. E quando você fala, né, por exemplo, eu posso ver um vídeo, né, fazer em casa e tal. Fazer junto com o vídeo. Fazer junto com o vídeo. Exato. Exatamente, tem aulas no YouTube que você faz junto. Você fica de frente e o cara vai fazendo. Tem uns de High Intensive Interval Training lá, o HIIT. O HIIT. Eu tava vendo outro dia, eu até fiz alguns assim, porque eu falei, não, hoje eu quero fazer esse aqui, tá diferente, eu vou fazer. Cara, é muito, você sai pingando ali. E o que é interessante também, quando a gente fala da atividade física, para a gente trabalhar esses aspectos da neuroplasticidade, né? Inclusive do cérebro, dessa relação com o cérebro, a gente fez um episódio que a gente fala sobre aspectos sociais e que eles, quando a gente tem essas interações humanas em alguns cenários, ele ajuda a gente, são alguns indicadores de felicidade. Então, quando a gente fala do exercício físico, inclusive, ele traz também, eventualmente, até um aspecto social. Porque você, por exemplo, a gente falou do Pilates. Então, quando a gente vai no Pilates, eu me lembro, porque eu estava em outra cidade, eu fazia onde eu trabalhava, os 2 dias que eu ficava lá, e tinha um outro sujeito que trabalhava numa indústria também, e eu acabei pegando amizade com ele. Então, além de ter, servia para mim na minha recuperação, ou seja, eu estava trabalhando ali o aspecto da estabilidade, da força, estava me recuperando na coluna, acabei fazendo uma amizade. Social, Exato. Aí, às vezes, a gente saía do Pilates, né? Aí a gente tinha que jantar, aí tinha do lado, lá tinha um restaurante, a gente jantava ali do ladinho, algumas vezes com esse cara. Depois eu acabei perdendo o contato. Mas é só para trazer que, às vezes, essa questão mais holística, integrativa, a gente tem que olhar um pouco sobre isso também, né? Porque o exercício físico, ele não precisa ser... No meu caso hoje, ele é muito mais individual e só do que esse aspecto, em função da minha rotina e tudo mais. Mas se a gente for pensar bem, concorda que a gente pode colocar trazer esse aspecto da parte social, né? A gente até viu, né? Sem dúvida. Por exemplo, grupos de corrida. O karatê, você não faz o karatê? O karatê eu faço. Eu encontro a galera. Ontem aconteceu uma coisa tão engraçada. Porque eu tô treinando o Kobudo, que é o uso de armas, né? Então tô aprendendo a manejar um bastão como uma arma de defesa pessoal. E beleza, manejando o bastão, tal, não sei o quê. E você acredita que esse bastão, eu mexi nele e pá, entrou uma ferpa no meu dedo. Mas sério, a ferpa acho que tinha pelo menos 2 milímetros, era bem compridinha, cara, assim, sabe assim, quase 1 centímetro, assim, tinha... Não, ela era bem compridinha, acho que quase 1 centímetro. E, putz, começou a sangrar, entrou bem aqui no meu dedo, assim, você vê aqui, tá... Aí, parei a aula, porque eu falei, caramba, entrou uma ferpa, daí todo mundo veio ver. E ela ficou travada aqui no meio.
Tá vendo? Aí veio a hora do primeiro socorro, viu? O cara com uma pincinha lá, outro karateca lá. Chamaram uma ambulância para Pois ajudar o Éder. Qual o Mas problema? você... Ferpa no dedo. O SAMU, né? Chamar o Chamou SAMU aqui em Curitiba. Ai, meu Deus do céu. Mas você vê assim, mas ali tem esse aspecto da camaradagem do pessoal e realmente, por causa de uma ferpinha, a gente ficou uns 5 minutinhos ali parado, todo mundo vendo, oh, não, peraí, vou pegar o negócio aqui, pega ali, porque sangrou, né, tal. Isso Mas aí. enfim, mas é isso, né? Então, quando você está num grupo de corrida, numa academia, alguma coisa, as pessoas vão te apoiar, vão trocar ideias, e isso é muito benéfico, né? Porque a questão da convivência humana ela é fundamental, né? E você falou das pessoas apoiarem. Isso é interessante, porque às vezes se você, eventualmente, tem essa dificuldade e você tem um parceiro, por exemplo, de accountability, que vai lá e participa junto contigo e está sempre te chamando, ou seja, se você vai junto, isso é interessante. Ao passo que tem alguém que vai te ajudar a caminhar nessa direção. Então, eu acho que é bem legal essa questão. Então, assim, a gente falou então do primeiro item, né, Edward, dos 4 aí que ele sugere, a gente falou então um pouco mais da estabilidade. E agora a gente vai entrar um pouco mais profundo na força. É isso? Força. O força é mais óbvio, né? Todo mundo conhece uma academia, né? Geralmente o pessoal já associa aos pesos, né? Levantamento de peso, que antigamente era associado às pessoas que queriam ficar com aquele super musculoso, né? Mais Mas hoje halterofilismo, não, né? todo mundo faz. Saúde. Hoje é bem. Você vê um monte de pessoas de todas as idades fazendo, né? Aquela coisa de você levantar um peso para você conseguir, no exemplo dele, colocar uma mala de 9 quilos no compartimento superior de um avião. Ou pegar e pôr suas compras, que você acabou de chegar do supermercado, na prateleira superior da sua cozinha, né? Então são esses tipos, né? Tirar alguma coisa do armário, né? Sem, né, despencar em cima de você. E aí ele fala, enfim, de alguns grupos musculares que você tem que treinar, né? Ele fala de 4, né? Que é a pegada, a força de segurar objetos. A pegada é muito importante, né? Então, às vezes a pessoa pode ter aqueles você compra, né? Aquelas coisas para aperto, né? Hand grip. Esse aqui, ó. Exatamente. Ó, Exatamente, né? vai lá. Então isso é importante, né? Para você fazer, você consegue fazer em qualquer lugar isso aí, né? Você tá no escritório, numa mesa, você pode fazer. Ele fala também de carregamento concêntrico e excêntrico. Então é treinamento com ênfase nos movimentos de levantar e abaixar cargas. Então é isso, né? Levantar e abaixar carga. Porque a gente faz isso no dia a dia, né? Ele fala também no movimento de puxar para trabalhar a força. Eu tô com um negócio apitando aqui, Jefferson, agora. É? Parou de apitar? Meu relógio carregou. Sabe o relógio de medir sono, medir essas coisas, né? Tava assim. Então era ele que estava apitando. Já descobrimos. Não, na verdade também tava apitando o celular. Ah, celular também. Sabe o que é? É a Focusrite, né? Eu uso ela tem o Bluetooth ativado, daí ela fica pegando. Eu achei que era uma janela aqui, daí eu falei, porra, não é o celular mesmo, cara. Tem que abaixar o volume dele. Mas então, voltando ao que eu estava falando aqui, carregamento concêntrico e excêntrico, então levantar peso, né? Levantar, abaixar, porque são 2 movimentos diferentes. Você usa um músculo para levantar e outro músculo para abaixar. Aí o movimento de puxar, né? Então, para trabalhar a força dos braços e das costas. E também o movimento de dobradiça do quadril, para fortalecer a base do corpo, né? O core, né? Né? Então, você tem as abdominais, né? Até os agachamentos, os squat também, para perna e tal, né? Então, ele fala desses grupos, né? E você vê que, enfim, são coisas que toda pessoa tem que fazer, né? Obviamente ninguém vai pegar 1 quilo, né? Pegar 30 quilos para ficar levantando, né? Começa com, sei lá, 10, com um pezinho pequeno, né? Como você falou, né? Você pega um pezinho pequeno em cada mão e tenta ficar de pé numa perna. Você está fazendo 2 coisas ao mesmo tempo, né? Força e estabilidade.
Ele faz esse exercício aí, mas com um pouco mais de peso, né? De carga, né? Então ele pega um de cada lado, aí vai tipo, sei lá, 15 metros e volta, vai 15 metros e volta, né? Então você ir com peso, porque você está trabalhando, né? A questão do equilíbrio também, está trabalhando a força, né? Ali na pegada, né? Que você pega. Então ele faz muito desses tipos de exercício, né? Então ele pega, vai, volta, e aí você tem que levantar, né? Porque você abaixa, pega, ou seja, você fez ali o movimento excêntrico, enfim, você vai, volta, põe o peso, enfim, são coisas assim que a gente pode parecer bobinho num primeiro momento quando a gente olha, mas realmente, quando eu estava lendo o livro e depois acompanhando alguns, acompanho ele há bastante tempo, essa parte dos exercícios que ele faz, e o que é interessante, Edward, é que ele faz os exercícios muitas vezes intercalados, um junto com o outro. Então, por exemplo, a gente falou da estabilidade. Então, quando ele está fazendo um exercício de força, que é o que a gente está falando agora, esse simples fato dele baixar, pegar o peso, caminhar 15 metros, colocar ele no chão, pegar de volta e trazer, ele volta, porque é o peso que ele pega, obviamente ele já tem uma estrutura muscular maior, então você percebe que o cara realmente fez assim um esforço homérico para fazer aquele, ou seja, ele está realmente trabalhando para chegar lá no decathlon dele, né, de uma maneira mais, não diria com mais intensidade, mas com compromisso maior. Então ele já está num nível acima. Mas é interessante essa combinação que ele faz, né? Inclusive tem uma doutora lá junto com ele, que inclusive ele trouxe ela de Nova York lá, acho que para Houston, que acho que é onde ele mora, no Texas, e ela veio a trabalhar na clínica dele. Na clínica dele ele trabalha todos esses aspectos. Então ele trouxe ela e depois que ele comenta, né, que depois que ela chegou e começou a trabalhar, toda a visão dele, essa questão da parte aeróbica, tudo que envolve o exercício de uma maneira mais holística, ele falou que, nossa, realmente ele conseguiu entender a importância desse tipo de exercício dentro do conjunto como um todo. Ele falou, porque ele comenta muito que ele era muito da natação, do ciclismo, o cara, sei lá, nadava 30 quilômetros, o cara ia, sei lá, na Califórnia até uma ilha lá, enfim, talvez Alcatraz, lá onde tem aquela ilha, e era realmente intenso. E aí ele começou a falar, opa, eu preciso ajustar, porque eu não vou ter 20, 30 anos para o resto da vida, lá na frente. Sim, eu preciso ser diferente. Exato. Então, o cuidado da máquina e essa questão de coisas diferentes e ao mesmo tempo. Isso que eu achei interessante na abordagem dele, né? É bem interessante. Claro, no caso dele, ele tem a capacidade... Caramba, esse barulho aqui não foi embora, não. E tá de volta, Edward. Olha lá, agora ele... Agora ele tá apitando de tudo quanto é lado. O Bluetooth. Vai, isso. Desabilita o Bluetooth, que eu acho que é mais eficiente. Vai ser mais rápido. Mas enfim. Baixei o volume. Mas assim, no caso dele, claro, ele pode pegar um monte de peso e fazer isso, né? Mas vamos voltar ao exemplo no princípio que ele falou. A capacidade de andar com 2,5 kg, um em cada braço, até os seus 90 anos, né? Então esse seria o mínimo. Claro, você vai procurar treinar para conseguir fazer mais durante um treino, né? O ideal é isso, e depende muito da sua idade. Mas se você está destreinado, e dependendo da sua idade, você vai começar com um pezinho de 1 kg em cada braço e vai fazer. Depois você sobe para 2,5 kg, sabe assim? Então, assim... É progressivo. Tudo progressivo. Senão você vai lesionar e vai ser muito pior. Então começa realmente baixa a régua e depois você vai subindo devagarzinho, Exato. Sem pressa, enfim. Exatamente. Até porque a questão da força, né, essa questão da força muscular, ela é um dos pilares, né, uma âncora realmente para a sua saúde cardiovascular, enfim, como um todo. Então é importante realmente cuidar dessa questão da força, é bem importante. E antes de fazer qualquer exercício, claro, falar com o seu médico aí para ver se está tudo bem. Bom, a gente então falou de força e agora a gente vai falar da parte de eficiência aeróbica. Então, esse aí é simples de entender, né? É fazer ciclismo, natação, corrida, remo, caminhada com peso, ele chama de rucking,
Já ouviu falar de rucking? Já. É tipo assim, quem acampa sabe do que a gente está falando. Porque você põe uma mochila nas costas, põe lá seus mantimentos, as suas coisas, pronto. Você está fazendo um rucking. Você caminha com algum peso, carregando algum peso numa mochila, né? É isso que ele faz. E ele procura fazer isso no bairro, vai, sobe, desce, onde ele mora, né? Ele vai e fica fazendo isso aí, vai andando lá. Eu não sei quanto que ele põe de peso, né? Mas também não precisa pôr demais, né? Cada um vai, de novo, é uma coisa progressiva. Mas por quê? Porque são coisas que te treinam a eficiência aeróbica. E o que é a eficiência aeróbica? Ele chama de treinamento em zona 2. Então ele tem uma intensidade mais baixa. É uma Tipo caminhada, assim, né? pode ser uma caminhada ou aquela corrida que você consegue sustentar numa boa. E ele até fala isso, né? Que depois que você para, você consegue conversar normalmente, ou quase normalmente. Você consegue, você fica ofegante, mas você ainda está dentro da sua zona de conforto. Você está andando de bicicleta, né? Você não fica exausto. Então, esse é o treinamento de eficiência aeróbica. E manter por 45 a 60 minutos. Então, o segredo aqui é o tempo, né? Você, vou correr por 40 minutos ou 1 hora. Tipo assim. É, E uma você conseguir caminhada. correr o tempo todo. Uma Ou uma caminhada, caminhada. uma caminhadinha um pouco mais acelerada. Porque, na verdade, o que a gente está buscando é a própria eficiência, né, do nosso corpo como um todo. E você, à medida que, como a gente falou de progressão, né, Edward, a gente vai progredindo de uma maneira bem tranquila, até para você não se lesionar, não se machucar. E a gente falou, igual ele falou, caminhada com peso, né, do rucking. Cara, e zona 2 é uma intensidade relativamente baixa, não é nada Isso. extremamente alto. E esses 40 minutos que ele coloca, ele vai ajudar o nosso sistema imunológico, tem a questão da mitocôndria, um monte de coisa lá, que ele vai ajudar a gente a ter mais saúde e evitar essas doenças que começam, né, a nos incomodar conforme a idade vai avançando, que foi o que a gente falou lá no episódio, se eu não estiver enganado, no 393, que a gente falou um pouco das doenças lá dos Cavaleiros do Apocalipse, inclusive que também é do Dr. Peter, né? Então, assim, o objetivo de trabalhar essa eficiência aeróbica é justamente evitar aquelas doenças. Então, e a gente olhar um pouco mais no longo prazo. Então, as caminhadas são ótimas, enfim, temos que incorporar esse treino zona 2 aí. E, finalmente, o quarto seria o desempenho anaeróbico. Então, ele fala aqui do VO2 max, ou VO2 máximo. Então, aí sim, são treinos onde você vai forçar um pouco mais a sua capacidade aeróbica, que ele fala que você pode fazer isso através do remo, corrida, ciclismo, né? Então são treinos de mais intensidade que na hora que você vai, você praticamente não consegue falar com uma pessoa. Você tem que tem que realmente fazer dar uma respirada para recuperar, para depois conseguir levar uma conversa. O objetivo é subir a sua frequência cardíaca ao máximo aí. VO2 então, por exemplo, máximo. Máximo. Então, por exemplo, fazer um HIIT, aqueles treinos de HIIT, onde você vai, né? Onde você força para ir um pouco mais além. Enfim, e é interessante que o VO2 máximo, ele é um indicador muito bom de longevidade, pelos estudos que ele fez. Então até tem reloginho que mede VO2 max e tal, né? Mas você sabe que o VO2 max, eu estava pesquisando, né? Por exemplo, eu comprei um relógio e ele não mede o VO2 max. Mas eu comprei com meus pontos de milhagem que tinha sobrando, né? Daí eu fui lá, procurei, né? Mas não tinha. Então eu falei, vai com esse, que tá bom. Mas para você testar o VO2 max, se você entrar na internet, como fazer o teste de VO2 max sem relógio, por exemplo. Você pode fazer o famoso teste de Cooper de 12 minutos. O famoso. Eu lembro que na época que eu comecei a correr, tinha o teste de Cooper para ver a sua capacidade. E aí você corre durante 12 minutos e vê quanto que você conseguiu correr. Obviamente você vai ter que medir a distância que você correu, né?
Na época a gente tinha que fazer, necessariamente eu fazia numa pista de atletismo, quando eu estava na faculdade que tinha, porque lá eu tinha marcação. Porque se eu fosse correr 12 minutos, ou tinha que ir num local, num parque que tivesse marcação, para eu saber quanto eu corri, porque não tinha GPS nem nada. Hoje em dia tá fácil, né? Sai, corre 12 minutos, quando terminar os 12 minutos, você vê a distância, tem as tabelas na internet e você vai saber mais ou menos a sua capacidade. Né, que você, pelo que você conseguiu fazer, ele vai mais ou menos fazer uma estimativa, tá? É uma maneira de você fazer uma estimativa. E é um indicador super importante para longevidade. Né? Então a gente tem que procurar desenvolver. E você sempre está medindo, né? Você tem um reloginho maroto que mede, né, Jefferson? O meu reloginho ele traz esse indicador. Ele é bem tranquilo nesse ponto. Então, como Como é geralmente... que funciona para o pessoal saber? Como você vai medir, o que o reloginho te obriga a fazer? O que ele faz? Como é que Não, ele não faz nada, eu só ligo ele, a hora que eu termino a corrida ele já me dá o indicador. É bem Mas simples. tem um tempo mínimo, que não adianta você ligar ele... Não, sim. Ele tem que ter no mínimo uns 12 minutos. Então, se você correr 10, ele não traz... Às vezes ele não traz o indicador. Por exemplo, se você fizer uma caminhada, por exemplo, eu ligar ele e for fazer uma caminhada, 10 minutos, ele não vai trazer. Ele realmente não... Existem alguns parâmetros mínimos que você precisa obedecer para fazer, né, para ele medir. Então você tem que ter, ele vai medir, óbvio, sua questão batimento cardíaco, a distância e tudo mais, só que também tem aí a questão do tempo. Óbvio, ele pode fazer médias, ele faz aproximações, mas o ideal é, como eu não corro, sei lá, menos de 45 minutos, eu dou as informações que eu trago para ele são suficientes para ele poder gerar o indicador. Mas o ideal é que você faça um treino um pouco mais longo, para ele ter mais, porque ele vai medindo conforme o tempo vai passando. Então, quanto mais você treina, mais espertinho ele vai ficando, né? E aí a curacidade eleva também. Mas no seu caso, quando você coloca lá, ele dá alguma instrução ou não? Não, sem instrução. Não. Não. Mas você já percebeu na prática que tem que correr pelo menos uns 12 minutos para ele funcionar, é isso? Exato. Às vezes você vê... Às vezes ele não traz o indicador. Se você faz... Eu já fiz o teste com menos de 12 e fui lá ver. Ele não mostra o indicador. Tá lá, NA. Mas beleza, ok. Agora, quando você faz o treino mais longo, aí você percebe que ele traz lá os indicadores e um deles é esse, né? Às vezes vale a pena fazer um investimento num reloginho mais maroto, como você falou, porque ele traz... E é legal, às vezes você vê, inclusive você consegue medir o seu progresso. Então, por exemplo, eu posso pegar lá no calendáriozinho e eu percebo que lá atrás ele estava menor. Então, conforme, dependendo do treino que você faz, por exemplo, a gente acabou de falar de um treino mais intenso. Então, eventualmente, eu faço o treino mais intenso para melhorar essa capacidade. E toda vez que eu incluo esse treino mais intenso, você percebe que esse indicador ele melhora, ele vai lá para os 48, 49, quase 50 eu já cheguei. Só que aí você tem que estar mais regradinho, tem que ter mais disciplina e foco para elevar o VO2. Então, eu já fiquei meio paranoico um tempo, eu falei, cara, como que eu vou subir isso aqui? E o interessante é isso, né? O indicador, ele vai te desafiando. É claro, eu não tô... É eu comigo mesmo, não é nada de outro mundo, não tem essa questão da competitividade, mas é mais para entender, principalmente porque a gente vai envelhecer. Então, o declínio que vai acontecer na nossa saúde, na nossa vida, a parte física, a gente tem que retardar ele o máximo possível, porque a gente vai conseguir ter uma vida mais longa, uma vida com mais saúde. Então, esses aspectos que eu treino mais nesse sentido do que, obviamente, para melhorar o indicador. Mas o meu indicador de VO2 máximo, ele é bom. Mas ele já está muito bom, né? Então... Tá. Eu tô lá em cima. Então, olha, acho que foi isso aí, né? A gente falou aí de como que é o Decathlon, né, centenário, ou seja, quais são as 10 atividades que você tem que conseguir fazer para chegar bem até os 100 anos, né? Ou que você tem que estar sempre conseguindo fazer, né? As 10 atividades, a gente falou aqui, né? Aí a gente falou dos 4 pilares da longevidade na questão de exercício físico. Claro, a gente está falando, pessoal,
tem que voltar lá no episódio 393, para quem não assistiu, eu recomendo, porque lá a gente fala das outras questões, porque não é só exercício físico. Alimentação, tem sono, tem várias questões aí que também colaboram para tudo isso. É que o exercício físico é um dos mais importantes, segundo o Dr. Peter. E a gente falou desses 4 pilares, que é estabilidade, força, eficiência aeróbica e desempenho anaeróbico. Se você fizer tudo isso e conseguir manter isso ano após ano, nos seus 60, nos seus 70 anos, durante os seus 80 anos, e isso funciona que nem uma poupança, que nem investimento. Quanto antes você começar a investir, todo mundo sabe isso, ou deveria saber, juros compostos vão te ajudar. Então, tem que começar agora, para você colher lá no futuro. E não importa a idade que você está. Mesmo que você esteja com 70 anos, comece agora. Vai começar num ritmo maior, mas você vai colher os frutos lá. E aí, quem sabe, né? Como a gente disse até no episódio 393, você viva até os 100 anos ou mais, com saúde. E a gente está todo mundo aí num movimento para quebrar o INSS. Porque aí o INSS vai ter que segurar as pontas aí, né? A galera vivendo mais que 100, né? Como é que fica, né? É isso aí, é o que a gente comentou no 393, né, Jefferson? Exatamente. Vamos quebrar o INSS, pessoal, com bastante saúde, praticando exercício, se alimentando bem. É isso aí, e colocando a vida nos trilhos. É isso aí. E se você quer conhecer a nossa comunidade, nós temos uma comunidade de pessoas aí engajadas para atingir suas metas. E para conhecer é bem simples. vidanostrilhos.com.br/metas. Simples assim. É isso aí, Jefferson. Valeu. Vamos nessa, Edward. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Tchau, tchau. Até mais. Até mais.